Então, a agroecologia é basicamente uma ciência que faz estímulo à utilização de práticas e tecnologias que procuram imitar, de certa forma, a natureza, evitando assim o desequilíbrio ecológico e dando estabilidade aos ecossistemas. O termo agroecologia, quando escutado, pode ser levado em consideração uma disciplina científica, uma prática agrícola ou até mesmo um movimento social e político. Sendo assim, a agroecologia é uma ciência que agrega conhecimento de outras ciências, além de agregar os saberes populares e tradicionais de experiência entre agricultores. Vemos então que dessa forma seu papel é muito importante. Além de produzir alimentos de qualidade e livres de resíduos químicos, também contribui com a conservação ambiental e também acredita-se que a adoção desses princípios é uma oportunidade de promover a dignidade e fixação do homem e da terra, dando assim segurança e soberania alimentar para toda a comunidade. Então, como é implementada a agroecologia na nossa região? No estado de Sergipe, o governo sancionou o Decreto de Agroecologia de número 40.051, que regulamenta a Lei 7.270 do ano de 2011. E isto é extremamente importante para a população rural, que compreende que a agroecologia é uma forma de vida apropriada para o cenário rural brasileiro. Esse decreto tem o propósito de integrar, articular e adequar políticas, programas e ações para promover a transição agroecológica, para contribuir com o desenvolvimento sustentável, disponibilizando alimentos saudáveis e uso de recursos naturais de maneira sustentável. Para promover um plano estadual de agroecologia, é necessária a participação de servidores dos órgãos estaduais, federais e de representantes de membros sociais do campo. Para promover as demandas agroecológicas de várias naturezas, é necessário estimular o uso de defensivos naturais, conservar sementes crioulas, promover o conhecimento agroecológico, a negociação agroecológica e certificação desses produtos. O estado de Sergipe apresenta uma dimensão geográfica pequena, em que nessa região a agricultura familiar é predominante, e isto possibilita o processo de transição agroecológica. E como esta região é pequena, promove fáceis deslocamentos e troca de experiências e interações realizadas em distintas regiões desse estado. No entanto, é extremamente necessária a presença de um referencial teórico para promover uma interação técnica e ética em relação ao conhecimento agroecológico nos trabalhos desenvolvidos, em que, a partir do desenvolvimento de agroecossistemas perante as dimensões que são elas. Dimensão ecológica consiste em todo o processo de produção agrícola e o jeito que ocorre a interação com a natureza, no qual a sustentabilidade dos agroecossistemas ocorre a partir de um conjunto de interações nos ecossistemas para manter e recuperar essa sustentabilidade. Dimensões econômicas consistem na relação do processo produtivo dos ganhos e das perdas econômicas e as estratégias que os produtores acham para ser inseridos no mercado local, da região ou global. Na dimensão cultural, na perspectiva da agroecologia, o manejo realizado nos agroecossistemas deve ser ações que respeitem a cultura local, pois deve manter a identidade cultural da população que trabalha em determinados agroecossistemas, em que o processo de desenvolvimento rural deve partir da análise de compreensão dos saberes, conhecimento e valores locais da população rurais. Na dimensão política, representados por compor os processos participativos e democráticos que crescem no cenário da produção agrícola e do desenvolvimento rural, bem como organizações sociais e de aspectos de vários segmentos da população rural. Na dimensão social, possui uma forte relação com a dimensão política, em que, por meio da interação dos indivíduos, é promovido condições para os agricultores e comunidades rurais serem protagonistas e decidirem as direções dos processos de mudanças sociais, privilegiando a comercialização em que os atores locais possam expressar seus interesses e necessidades em pé de igualdade com outros autores envolvidos.
Na dimensão ética está fundamentado no processo de solidariedade das pessoas com seus familiares, comunidades, sejam elas locais ou desconhecidas, a responsabilidade que as pessoas devem mostrar com os recursos naturais e a paisagem, ou ecossistema, a partir de uma relação entre preservação e conservação. Então, não adianta o produtor rural controlar suas práticas agrícolas apenas no não uso de substâncias químicas e de prática de manejo conservacionistas, mas utilizar na sua propriedade o trabalho escravo, pois esta ação acaba ferindo uma das premissas de dimensão social e ética. Também não adianta ter um cuidado rigoroso para produzir de forma limpa, com os princípios ecológicos e comercializar para apenas certos grupos de pessoas, que apresentem alto poder aquisitivo e cobrando preços elevados pelos produtos. Nessa região, a falta de uma ação com aspecto sistêmico resultou na ausência de assistência técnica capacitada, na falta dos produtores rurais para adotar decisões a serem feitas nos projetos desenvolvidos, na ausência do diálogo entre o conhecimento tradicional e científico e as políticas públicas direcionadas para a agricultura familiar. No nosso estado, falta um olhar multidimensional nas políticas públicas no ambiente institucional desenvolvidos para colaborar no avanço do processo de transição agroecológica. A ausência de relação entre a organização de ensino, pesquisa e extensão dificulta a construção da agroecologia em Sergipe. No contexto de mudanças climáticas, redução da biodiversidade mundial e produtividade tóxica, surgem diversos métodos e sistemas que buscam reduzir danos com produtividade, tecnologia e também acessibilidade, para assim gerar um mundo mais justo. Já falamos sobre alguns métodos nas últimas semanas. Hoje, aproveitando o contexto da agroecologia, iremos falar sobre os sistemas agroflorestais. Sistemas agroflorestais, agroflorestas ou SAFs, sua sigla, são sistemas que unem o melhor de dois mundos no nosso contexto. O levantar de florestas e plantio de árvores, junto com a produtividade de alimento e também de matéria-prima, o que é uma demanda constante no mundo inteiro. Então, nesses sistemas, nós encontramos a união de plantas perenes, que duram o ano todo, como árvores, por exemplo, e também algumas plantas de ciclo de vida mais curto, como alguns vários cultivos que consumimos. Estes sistemas são muito vantajosos, pois possibilitam a produtividade necessária para mover a economia e a vida das pessoas. Mas, junto a isto, trazem ainda o plantio de árvores que podem apresentar diversos benefícios. Além de cooperar com a recuperação da vegetação da região, as árvores selecionadas podem propiciar condições microclimáticas diversas, servir de barreira para pragas e reduzir consideravelmente a necessidade de agrotóxicos para o controle das mesmas. O uso destas árvores pode ainda melhorar condições do solo e auxiliar na ciclagem eficiente de nutrientes, reduzindo também, de forma parcial, a necessidade de adubação. E no fim das contas, a longo prazo, o produtor pode usufruir dessa árvore como matéria-prima, seja com a extração de frutos, madeira, seiva ou qualquer outro tipo de material. Tudo dependendo, é claro, da espécie utilizada. As agroflorestas não precisam necessariamente ser formadas apenas por vegetais. Também é possível a criação de animais diversos que também irão integrar a renda do produtor. Desta forma, surgem algumas classes principais de sistemas agroflorestais. Os sistemas agro-silviculturais, onde é utilizada a associação de cultivares agrícolas e de árvores. Sistemas silvipastoris, que associam o plantio de árvores com a criação de animais, e os sistemas agro-silvipastoris, que unem os três elementos em sua criação: as árvores, os cultivos agrícolas e a criação animal. Como os SAFs possuem uma premissa voltada também para a conservação ambiental, existem alguns empregos com maior enfoque na recuperação de fragmentos ou áreas degradadas. Nestes casos, os sistemas são empregados visando uma produção temporária que irá abater parte dos custos que o produtor rural tem na hora de conservar o ambiente. Então, a ideia é plantar árvores associadas à sua produção, seja de animais ou vegetais, para iniciar o processo de recuperação ou reflorestamento, e depois de um tempo a área volta a ser tratada como um fragmento florestal sem função primária de produtividade.
Esta abordagem pode ser utilizada para recuperar bordas de fragmentos florestais, fazer a ligação de fragmentos com a criação de corredores, recuperar matas ciliares, microbacias e diversas outras coisas. Tudo isso com o principal atrativo de o produtor reduzir seus custos e até mesmo lucrar com a recuperação ambiental na sua propriedade. Outra vantagem das agroflorestas no que diz respeito ao meio ambiente é que elas podem atuar como verdadeiros estoques de carbono, principalmente graças ao uso de árvores perenes. Esta fixação de carbono pode ser um método de compensar a emissão de gases do efeito estufa, e além disso, como nas agroflorestas a reciclagem de nutrientes é muito mais eficiente, outros materiais que também podem gerar gases do efeito estufa têm seu efeito reduzido, como as fezes dos bovinos, como exemplo. Como nem tudo são flores, existem algumas desvantagens nesse sistema. Entre estas desvantagens, podemos citar principalmente a dificuldade de implementação, uma vez que é necessário um vasto conhecimento técnico para a elaboração de maneira eficiente de um sistema funcional. Basta pensarmos que um SAF funcional traz consigo a integração de conhecimentos agronômicos e ecológicos, que geralmente são tratados como coisas opostas nas instituições de ensino. Então, antes de iniciar um SAF, é necessária a formação técnica de agentes especializados na criação e manejo destas propriedades. Além disto, os SAFs precisam de um bom consórcio entre as suas características agronômicas e ecológicas, para que funcionem bem e sejam lucrativos. E com isto surge uma outra dificuldade, o planejamento de um SAF. Diferente de uma monocultura ou qualquer outro método tradicional, estes sistemas requerem um planejamento que visa o longo prazo, já que uma parte dos recursos só poderão ser extraídos mais tarde, como as árvores, que fazem parte da maior parte dos SAFs. Isto pode ir de encontro com a dinâmica econômica, uma vez que uma árvore plantada pode não ser mais valorizada quando for o momento da sua extração. Mesmo com estas dificuldades, os SAFs ainda apresentam mais prós que contras, já que a formação técnica é possível e já realizada em algumas regiões, e o planejamento do SAF pode ser realizado utilizando espécies já conhecidas, que possuem alta demanda, como por exemplo o cacau, a seringueira e o mogno, que fornecem matéria-prima para o chocolate, a fabricação de látex e de móveis e derivados da madeira, respectivamente. Embora os SAFs precisem de um amplo conhecimento técnico para a aplicação que visa o mercado, não podemos esquecer do papel cultural desses sistemas, uma vez que eles são bem mais próximos de nós do que imaginamos. Um bom exemplo destes sistemas está em vários quintais populares do Brasil, onde são plantadas hortaliças, legumes, raízes e outros cultivares em consórcio com plantas de diferentes portes, como os mamoeiros, coqueiros e até mesmo árvores frutíferas, que podem apresentar grande porte. Então, quando falamos de SAFs, não falamos apenas em sistemas produtivos. Falamos em conservação da biodiversidade, produção sustentável e preservação de costumes e hábitos culturais. Características que, unidas, demonstram que esses sistemas são de grande importância no nosso cenário local, regional e também mundial.